no princípio, Deus. Se antes de todas essas coisas Deus, no livro de Gênesis, no livro dos princípios, essa é além de uma informação, isso nos passa um princípio que está por trás dessa informação. Que princípio é esse? Que Deus deve estar antes e acima de absolutamente tudo na nossa vida. Jesus. João começa exatamente como? No princípio, Jesus. Com foco na primeira pessoa da Trindade, que é Deus. Primeiro versículo, a primeira metade do versículo foco ali é Deus, a primeira pessoa da Trindade. E vem João aqui na Nova Aliança. E o foco dele é justamente também aqui no princípio. Antes de tudo, acima de tudo, antes de qualquer coisa e acima de toda coisa, Jesus. Jesus era essa palavra criadora. E aí então João apresenta Jesus dizendo justamente, lembra lá no princípio? Lembra antes de tudo acontecer? Não tinha aquela palavra que ia criando tudo, a palavra como aquele poder de Deus que tudo criava? Então, sabe aquela palavra? Ela virou carne. E ela habitou entre a gente. Ela tomou forma de pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não, como assim? Me incomodava quando eu lia isso. Às vezes eu dizia assim, como assim? Ama mais do que meu pai. Ama mais do que a minha própria vida, mais do que meu filho. Cara, que carência é essa de Jesus? É como eu chegar para Margarida e dizer assim, Margarida, se eu não me amar mais do que sua filha, mais do que sua mãe, esquece. Ou se eu me amo mais do que sua filha, mais do que sua mãe, ou então esquece, a gente não vai ter nada. Imagina dizendo isso de Margarida, cara, o homem tá com um problema. De repente Jesus chega e diz assim, olha, sabe sua mãe, a pessoa que você mais ama, seu pai, seu filho, se você não me amar mais do que a eles, você não é digno de mim. Eu falo, Jesus, algum problema, alguma coisa errada aqui. Mas é justamente o amor dele por nós é que faz isso. Por quê? Não é por causa de uma carência dele que ele diz pra gente que se a gente não amá-lo acima de tudo isso, nós não somos dignos dele. Que a relação não vai acontecer. Ele não vai se entregar pra gente nessa relação. Na verdade, ele só faz isso porque ele sabe que nós é quem precisamos colocar em primeiro lugar para que verdadeiramente nós sejamos estabilizados, para que a gente seja constante. Porque se eu colocar o meu amor primeiro na minha esposa, e aí o que acontece se ela me abandonar? Se eu colocar o meu amor primeiro no meu filho, o que acontece depois que ele casar e foi embora? Se eu colocar o meu amor primeiro na minha própria vida, o que vai acontecer quando eu perder minha saúde? Tudo indicar que eu estou quase morrendo. Seja por uma doença, seja porque a idade está se avançando. Qualquer coisa, por mais nobre e mais especial que seja, o ministério, se eu colocar o meu amor no ministério, trabalho missionário, no pastoreio, aí se as coisas não acontecerem, e se começarem a deixar de acontecer, e se de todo jeito alguém de repente vem e está tomando o ministério da minha mão, e se eu estou acabando a minha vida, o ministério vai acabar também junto. Você então começa a entrar em parafuso, você começa a entrar em depressão, você começa a entrar em pânico, você fica instável se o especial, aquele a quem você devota, o principal lugar na sua vida, aquilo ou aquele a quem você, que você coloca no primeiro lugar na sua vida, for qualquer coisa ou qualquer pessoa. Se não for Deus. Por isso o princípio precisa ser aplicado. No princípio, Deus. No princípio, a nova aliança, Jesus. Acima de todas as coisas e acima de qualquer coisa, Deus. Antes de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, Jesus. Para o bem da gente, ele diz assim, eu não vou enganar vocês. Se não for desse jeito, não venha. Espera, continua frio. Porque se você vier e ficarem te enganando como se você estivesse, você vai ficar morno. Vai continuar não me tendo porque eu não vou me entregar para a relação pelas metades, para o seu bem. E aí você vai pensar que está, mas não estando. Então ele diz, não vem. Deixa quando você realmente diz assim, eu preciso de Deus mais do que qualquer coisa. Eu preciso de Jesus mais do que qualquer coisa. Aí vem, nessa hora você vai estar pronto para a relação comigo. Porque sendo Deus antes de tudo, acima de tudo, sendo Jesus antes de tudo e acima de tudo, sendo eles a base e a estrutura de absolutamente todas as coisas, Jesus e Deus são o único absoluto que existe. Tudo que existe, existe nele. Tudo que tentar existir fora dele não vai ter raiz, não vai ter substância, não vai ter estabilidade. E vai realmente viver oscilando, e não vai funcionar. Agora, quando a gente finca os nossos pés em Jesus, quando a gente pega o nosso coração e coloca, entrega para Jesus e diz assim, Jesus, toma o meu coração. O primeiro lugar na minha vida é o Senhor. Eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meu filho, eu amo minha mãe, eu amo meu tio, eu amo todo mundo. Mas o Senhor é o primeiro na minha vida. Todo o resto vai ter que girar em torno do Senhor. Todo o resto vai ter que girar em torno do seu propósito para mim, do que o Senhor diz que é melhor para mim, das suas orientações para mim, do teu ensino para mim, das prioridades que o Senhor estabelece para a minha vida. Aí as coisas vão começar a realmente funcionar na vida da gente. E a gente vai então ficar estável. Aí é como justamente Jesus diz, não tenham medo, como ele diz nesse texto, daquele que pode apenas tirar a vida de vocês. Quando e na medida em que a gente coloca Deus em primeiro lugar e coloca Jesus em primeiro lugar, a gente vai cada vez mais caminhando no sentido desse lugar, que é o lugar onde nada nos atinge, não é aquela piadinha de o que vem de baixo não me atinge, fala, então senta no formigueiro, né? Aquela piadinha não. Mas de fato, a gente estando em Deus, alicerçado em Deus, o nosso coração estando em Jesus, ele vai nos levando ao longo da caminhada para um lugar mais alto, onde nós ficamos inatingíveis. Aquilo de fato que nós somos, o que de fato importa em nós, fica inatingível.
Aí você pode perder o marido, você pode perder a esposa, você pode perder o filho, você pode perder o pai, você pode perder o emprego, você pode perder a saúde, você pode perder a reputação, você pode perder os seus bens, você pode perder absolutamente tudo e não terá perdido absolutamente nada, porque o seu tudo é Jesus, porque o seu tudo é Deus. E Deus e Jesus, nunca ninguém pode tirar isso da gente. Como Paulo vai dizer, nada, absolutamente nada pode nos afastar de Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem demônios, nem anjos. Nem a morte, nem a vida, nem riqueza, nem pobreza, nem o bem-estar, nem o mal-estar, nem a doença, nem a saúde, nem a vida, nem a morte. Ele diz, nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então se eu coloco a minha vida, eu coloco o meu coração em Deus. E o primeiro na minha vida é Jesus, a primeira relação da minha vida é Jesus, e nada me separa dele, então qualquer perda que eu tiver não será perda. Não do ponto de vista realmente da existência que realmente importa, que é a espiritual. Aqui nós estamos apenas passando por aqui. Nessa terra, tudo que Deus nos der, de mais precioso que seja, e por mais belo que seja, comparado com o que Deus tem pra gente na eternidade, no subjetivo, pra fora desse tempo e desse espaço, é absolutamente nada. Não, é muito, meu pai é demais, minha mãe é demais, meu filho sim, mas comparado com o que Deus tem pra gente, é nada. De maneira que se você perde, nossa, eu tinha tudo para viver mais 40 anos com meu filho, com a minha filha, com meu pai, com meu marido, com a minha esposa, e eu perdi isso. Esses 40 anos de perda não é nada comparado com o que Deus tem para você e para mim. É como uma gota no oceano. Por mais absurdo que isso possa parecer. E enquanto nós realmente não tivermos o Espírito Santo, que a nossa razão nunca vai alcançar isso, porque a nossa razão é parte desse tempo, é parte dessa criação. Essa verdade precisa ser plantada no nosso espírito. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso que Jesus, quando ele foi se despedir dos discípulos, ele falou para os discípulos assim, nossa, eu ainda tenho muita coisa para falar com vocês. Ele já tinha falado um monte de coisa. 3 anos e meio falando. Depois de 3 anos falando todos os dias com os discípulos, ele chega e ainda pega aqueles últimos capítulos de João ali, a partir do 13, 14 mais ou menos, ele vai falando de carreirinha. E de repente ele diz assim, nossa, eu ainda tinha muita coisa para falar com vocês. Só que vocês não seriam capazes de entender agora. Mas eu vou, e o Espírito da verdade que eu vou mandar, ele vai falar para vocês todas as coisas que eu quero dizer, mas eu não tenho como dizer. Olha, se Jesus, com a capacidade argumentativa dele, a capacidade mental de Jesus, intelectual de Jesus, a capacidade de comunicação de Jesus, ele diz, eu não sou capaz de compartilhar com vocês, nesse plano da razão, algo que eu quero compartilhar, mas que vocês não vão entender, imagina eu aqui, imagina a gente. Por quê? Porque essa verdade, ela só pode ser plantada no coração. Como eu falei há uns 3 domingos atrás. A Bíblia diz o quê? Que a letra mata. Essa verdade de que antes e acima de tudo Deus, e de que se não for para amar Jesus mais do que tudo, do que seu pai, sua mãe, seu filho, ele diz, não adianta nem vir, isso mata. Você diz, então, desculpa, mas eu não vou amar esse Deus que eu não conheço mais do que minha mãe, do que meu pai, mais do que meu filho, mais do que a minha esposa, mais do que a minha vida. Desculpa, eu não vou. Se essa verdade não for plantada no coração da gente, não vai fazer sentido. E a gente vai fazer como quem? A gente vai fazer como aquela multidão que veio até Jesus para a terceira multiplicação dos pães. E aí Jesus então disse para eles, vocês estão vindo só por causa da multiplicação dos pães, né? Estão vindo só por causa do pão que perece, né? Jesus disse, não façam isso. Não venham por causa do pão que perece. E olha que sem o pão a gente não sobrevive, hein? Jesus diz, não venha por causa do pão que perece. Venha antes por causa do pão que não perece, que sou eu. Do alimento espiritual que sou eu. E Jesus começa então a dizer, meu corpo, minha carne é comida, meu sangue é bebida. Quem não comer de mim, não beber do meu sangue, não tem lugar comigo. Não é digno de mim. Não vai caminhar comigo. Quando Jesus começa então a falar isso, o que a multidão faz? Começa a ir embora. Ele diz, nossa, que discurso duro. Do mesmo jeito que é duro esse discurso de Deus acima de tudo, de absolutamente tudo e antes de absolutamente tudo. E Jesus antes de tudo e de absolutamente tudo. E que se eu não amar meu pai, não amar Jesus mais do que meu pai, minha mãe, do que meu filho, do que o meu irmão, do que todo mundo e do que todos, e do que minha própria vida, Jesus não vai me aceitar. Quando ele diz, não é digno de mim, ele está dizendo, eu não vou me entregar para um relacionamento com vocês. É duro esse discurso. Se a gente for realmente honesto com a gente, esse discurso é duro com a nossa razão. E aí, então, aquele discurso duro para os discípulos, para os discípulos em geral, para a multidão, vai todo mundo embora, chega para os 12 discípulos, e o que Jesus vira para eles e diz o quê? E vocês? Vocês ficaram? Vocês não vão também? Jesus está dizendo que for necessário mudar o discurso para vocês ficarem, pode ir também. E aí Pedro vai dizer o quê? Para onde? Para onde? No mesmo lugar que a multidão foi. Na sua casa, pro seu trabalho, pro seu comércio, para a mamãe, para o papai, para a pescaria de onde ele saiu. Para onde? Só que nenhum desses lugares mais para Pedro era uma opção. Por que nenhum desses lugares era mais uma opção para Pedro? Porque ele já havia colocado Deus nesse lugar, acima de tudo e de todos. Ele já tinha colocado Jesus acima de absolutamente tudo. Ele entendeu o discurso? Certamente não. Pedro não tinha também, naquele momento, sem o Espírito Santo, ele não tinha condições de ter também entendido aquele discurso de Jesus de quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Acha que Pedro, naquela altura do campeonato, entendeu isso? Não entendeu. Ele não tinha ainda o Espírito Santo para entender. Tanto que ele não falou, não foi. Imagina, a gente entendeu. Eles que não entenderam. Eu não vou. A gente ficou porque a gente entendeu. Não. Ele diz, a gente ficou porque, apesar de também não ter entendido, a gente não tem para onde ir. A relação com Deus só é uma relação verdadeira e genuína quando a gente chega nesse nível. Eu não tenho para onde ir. Ou é o Senhor, ou não é mais nada.
Todo o resto tem que girar em torno do Senhor. Essa é a resposta que Deus espera pra gente, essa é a resposta que no princípio Deus exige de todos nós e espera de todos nós. É que sempre que a gente tiver uma oportunidade de virar as costas para Deus, de dizer não para Deus, de rejeitar os seus ensinamentos, de rejeitar os seus princípios, de rejeitar os seus valores, de rejeitar as suas prioridades, a gente vai dizer assim, para ir? Para onde? Não tem para onde ir. No princípio, Deus. Enquanto não for assim, não começou nem a ser. E essa é a beleza do Evangelho. Como que pode isso? Como é que a gente pode, então... Porque ninguém absolutamente chegou nesse ponto, de realmente Jesus estar acima de tudo, num nível absoluto, que não tem mais nada, em algum momento que seja, em alguma medida, e que se coloque acima de Deus. Que não vai nunca fraquejar nisso, e Deus então vai dizer, então sai fora. Jesus diz o quê? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos falando justamente de um requisito para a vida, o relacionamento, o restabelecimento da relação com Deus é vida. E Jesus está dizendo, eu sou a vida. Você quer vir a mim para você ter vida? Então renuncia tudo e vem e me coloca no primeiro lugar na sua vida. Quando você me põe em primeiro lugar, aí eu vou me revelar para você. Isso é vida. Só que isso não acontece de uma maneira absoluta do dia para a noite, de uma hora para outra. Mas Jesus não diz apenas eu sou a vida e eu sou a verdade. Ele diz eu sou também o caminho. Quem está no caminho já está 100% na verdade. Quem está no caminho, por mais que ainda começou a trilhar e tem zilhões de quilômetros para poder caminhar nessa caminhada, trilhar nessa caminhada, avançar e crescer nessa caminhada, mas se você der o primeiro passozinho, você já está, na verdade, na vida. Não depende do tanto que você já aprendeu, do tanto que você já acertou, do tanto que você já renunciou, pai, mãe, filho, papagaio, periquito, a própria vida, para abraçar Jesus. O que depende é que você deu o primeiro passo e que você não recuou nesse primeiro passo. E que você vai dando esse passo e vai nessa caminhada com Jesus no sentido dessa renúncia. E quanto mais então você caminha nisso, tanto mais essa renúncia passa a ser uma realidade, tanto mais Deus se revela através do Espírito Santo para você e para mim. Quanto mais ele se revela para nós, tanto mais sentido faz essa renúncia, e a gente percebe que tanto mais preparado agora a gente está para amar o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso pai, a cuidar melhor da nossa própria vida, a dar valor para a nossa própria vida. E aí a gente renuncia mais ainda a esse amor, para dar mais espaço ainda para Deus nos encher, dando passos nessa caminhada, e aí mais ainda então Deus nos enche, e quanto mais Ele nos enche, mais capacitado agora a gente está para amar as pessoas ao nosso redor, e ter comunhão com elas, agir da maneira correta com elas, abençoá-las e ser para elas o que Deus espera que a gente seja. E a gente renuncia um pouco mais ainda, esse amor em relação a eles, e coloca um pouco mais Deus ainda de novo mais acima, e tanto mais a gente vai amá-los, tanto mais a gente vai cuidar deles. Se a gente faz esse movimento, não tem perda para o pai, não tem perda para a mãe, não tem perda para o filho, não tem perda para mim, como ele falou, quem perder a própria vida por amor de mim, acha lá. Quem perder o pai, por causa do amor a mim, acabou foi achando o seu pai. Porque quando você renuncia a isso, deixa de colocar o seu pai no primeiro lugar, para me amar, e você vai encontrar em mim a capacidade para devotar para o seu pai o verdadeiro amor, aí agora que você tem tudo para conquistar seu pai. Se você tira a sua esposa e seu marido do primeiro lugar, e coloca Deus em primeiro lugar, e ama em primeiro lugar, agora é que você tem capacidade de amar verdadeiramente seu marido e sua esposa. Então não tem perda. Mas esse é o maior interessado em que você ame as pessoas que estão à sua volta. Esse é o mandamento que ele colocou no mesmo nível do mandamento do amor a ele próprio. Ele é o primeiro interessado que eu e você amemos os nossos pais, os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas, que amemos a nossa vida. Ele é o primeiro interessado nisso. Só que o que ele está dizendo é, se você não colocar as coisas no devido lugar, se você não colocar, em princípio, Deus acima de tudo e antes de qualquer coisa, não vai acontecer nem isso que eu quero para você. Você vai viver uma vida lastimável e terrível. A melhor vida que você puder levar vai ser uma grande perda. Acredite ao que Deus está dizendo. Então, ou nós acreditamos na palavra de Deus ou nós não acreditamos. Se a gente acredita, aí o segundo passo é claro, é dizer assim, cara, minha razão acredita. O meu espírito não alcançou. Então, Deus, planta essa verdade no meu espírito, Espírito Santo de Deus. Traz o espírito da letra para o meu coração para isso fazer sentido no meu espírito. E assim me fortalece, me dá graça para eu viver isso. Até onde deu para alcançar com a razão, eu alcancei. E agora, então, eu vou tomar essa decisão e eu vou começar a trilhar esse caminho. E na medida em que Deus vai me lembrando, eu vou, então, ainda como quem está no tempo da lei, que apenas faz por uma consciência, no meu dia a dia eu percebo que eu não estou priorizando Deus nas minhas finanças. Eu não estou priorizando Deus no meu tempo de dedicação para a leitura da Bíblia. Eu não estou priorizando Deus no meu tempo de oração, de devocional. Eu não estou priorizando Deus na minha vida de jejum. Eu não estou priorizando Deus no tempo que eu dedico para evangelismo, para estudar a palavra de Deus, para compartilhar a palavra de Deus. Na medida em que Deus vai me mostrando que isso não está acontecendo, eu vou reajustando a minha vida. Isso é estar na caminhada. O que não é estar na caminhada é eu tomo a decisão hoje, sem ter mudado nada, com a minha razão, meu coração ainda não mudou nada. Mas Deus começa a me mostrar e eu continuo não fazendo nada. Aí eu saio do caminho. Se eu não estou mais no caminho, porque eu não estou progredindo, veja que é um caminho, não é uma parada. Se é um caminho, eu preciso estar trilhando. O caminho você está sempre avançando. E quando a gente se recusa a algo que o Espírito Santo sensibiliza a gente, o que acontece? Eu não estou mais no caminho. Se eu não estou mais no caminho, eu não estou mais na verdade nem na vida. Eu posso ter avançado mais do que um cara que acabou de se converter.
Já fiz muito mais do que ele. Mas é como a gente falou naquele dia, não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer, mas por que eu faço e deixo de fazer. Se é porque eu estou em Cristo, estou me relacionando com ele, ou se é porque eu não estou nele. Isso é o que conta. Então a pessoa já tem um monte de tempo, como o profeta vai dizer, aquele que viveu a vida toda como um justo. No final da vida abandonou o caminho de justiça, Deus não vai se lembrar de um só ato de justiça dele. O que importa é como é que você terminou sua vida. Terminou sua vida no caminho ou não. E de da mesma forma o cara que é o ímpio. Passou a vida toda praticando a iniquidade. Aí no final da vida alguém foi lá e pregou para ele, ele se converteu. E ele mal começou a viver uma vida de justiça, ele foi ceifado. E Deus diz assim, Deus não vai se lembrar de nenhum caminho dele do período de iniquidade. Só vai lembrar dos atos de justiça dele. Então a questão é, eu estou no caminho e eu não saio do caminho. Não interessa o quanto eu já caminhei, se foi pouco ou se foi muito. É eu não abandonar. Mais feliz aqueles que já caminharam muito, porque já começaram a usufruir muito. A gente pensa assim, com a nossa mente carnal, equivocada, a gente pensa, puxa, feliz aquele que só se converteu no final da vida, né? Deu para viver a vida legal na bagaça, usar o dinheiro do jeito que queria, viver a vida com a irresponsabilidade que queria. Nossa, Deus. Eu não. Acabei me convertendo cedo. Agora tem que ficar essa vida regrada, né? É a nossa mentalidade carnal. Porque o que a gente só consegue, como Paulo vai dizer, o homem carnal, ele olha, ele tem os pensamentos inclinados para a carne e ele então só discerne dessa forma. E aí a gente pensa que justamente só as coisas que a carne nos traz é que são os verdadeiros prazeres. Mas na medida em que você trilha, você vai percebendo prazeres muito maiores do que os prazeres que a carne nos proporciona. Prazeres espirituais, prazeres na renúncia ao pecado. Você diz, nossa, esse prazer, literalmente, que eu senti por ter renunciado ao pecado foi mais prazeroso do que o prazer que o pecado me traria, sendo que ainda depois do pecado, ainda ia trazer um monte de consequência ruim. Então não é verdade que é mais feliz alguém que, como aquele ladrão da cruz, se converte nos 47 na prorrogação do segundo tempo e não precisou fazer nada e já está salvo. Não, não é. Porque ele viveu uma vida miserável, que ele podia já começar a experimentar a vida abundante aqui na Terra. E nós temos a oportunidade de já começarmos a viver essa vida abundante, entregando hoje para Jesus e dizendo, em princípio, Deus. E dizendo, Deus, o Senhor e Jesus em primeiro lugar na minha vida. Esse é o convite que eu faço para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite e a partir dessa noite.